Fala pessoal, você que é estudante, está começando o estudo, seu aprendizado em Java, essa daqui é a primeira aula que você deve estudar, onde você vai aprender as 4 ferramentas principais que você tem que ter instalado no seu computador, tá? Que é o kit de desenvolvimento do Java, que é chamado de JDK. Você precisa também de um banco de dados, no caso a gente vai usar o Postgres. Você precisa de um servidor, no caso eu vou usar, ou então um servlet container, a gente vai ver o que é isso mais para frente, que no caso aqui eu vou usar o Apache Tomcat. E a gente precisa o quê? Da nossa principal ferramenta de trabalho, que é uma IDE, que é onde a gente vai criar os projetos, executar os projetos, escrever os códigos, propriamente trabalhar o nosso ambiente de trabalho, tá? Que no caso eu vou usar o Eclipse. Vamos aqui para a minha tela do computador, tá? Onde eu vou explicar um pouquinho cada um desses detalhes para você. Vamos aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Essas são as 4 ferramentas básicas. Vamos aprender um pouquinho de cada uma, para que cada uma delas serve bem certinho e por que deve trabalhar tudo em conjunto essas 4 ferramentas. E com isso daqui você não precisa instalar mais nada no seu computador. Esse é o ambiente que eu uso há mais de 10 anos aí, são essas 4 ferramentas que eu uso para desenvolver qualquer projeto em Java, tá? 4 ferramentas para o início em Java. Então, primeiro de tudo, você precisa saber as nomenclaturas e o que cada uma significa. Muito se escuta falar sobre JDK, JRE, JVM e o que cada uma é. Primeiro, o JDK é o que o programador precisa. É isso que a gente vai usar, que é o nosso kit de desenvolvimento em Java. Ele tem tudo que a gente precisa para criar qualquer projeto em Java. Tá? E dentro dele a gente tem a nossa JRE e a nossa JVM. Normalmente, quando você vai instalar o projeto final no cliente, você só precisa do JRE. O JRE dentro dela tem a JVM, tá? Mas para quem é programador igual você sempre vai instalar na sua máquina o JDK, que dentro dela já existe o JRE e o JVM também. Então vamos lá. Resumindo, para a gente focar bem aqui esse conteúdo. O JDK é o quê? É o conjunto de utilitários que permite a gente criar softwares para a plataforma Java. Então dentro dele a gente tem compilador, bibliotecas, tem tudo que a gente precisa para executar e criar os nossos softwares. Certo? E por trás dele, dentro dele, a gente já tem também a JRE, que é o ambiente de execução, que é tudo que, a hora que você vai subir o projeto, executar o projeto, é a JRE que entra em ação, tá? Então ele é um ambiente de tempo de execução em Java. É ele que é utilizado para rodar as aplicações em Java. E nós temos o que? A máquina virtual, que é chamado também de JVM, é responsável pelo gerenciamento desses aplicativos, tá? Como que eles devem ser executados, como que eles devem trabalhar na memória, com o hardware e etc. Então, essas 3 nomenclaturas aqui, elas sempre andam juntas quando se fala de programação em Java. Para a gente que é programador, a gente vai precisar o quê? Só baixar o JDK, que já engloba tudo, e a gente vai instalar e configurar, e já está tudo certinho para a gente iniciar o nosso aprendizado em Java. Depois, a segunda ferramenta mais importante que a gente deve ter é o quê? É o banco de dados. É dentro dele que ficam gravadas as informações de um software. Tá? Um software, um sistema, um projeto, um aplicativo, não serve para nada se não tiver um banco de dados por trás para poder gravar as informações, consultar, editar, imprimir relatório, tá? Processar dados, tudo está dentro de um banco de dados, onde a linguagem Java interliga o processamento com o banco de dados, tá? Para poder ter aí um software utilizável. Tá? Então, o Java você cria a aplicação e os dados ficam gravados em um banco de dados. No caso, eu sempre uso o Postgres, que é esse elefantinho aqui. Postgres pode ser MySQL, Oracle ou qualquer outro aí banco de dados. Eu prefiro usar o Postgres e é esse que eu uso assim no meu curso e também no meu trabalho no dia a dia e meus projetos particulares. Então, basicamente aqui uma parte mais técnica, um banco de dados é o quê? É uma coleção organizada de informações.
ou dados estruturados, tá? Normalmente armazenados eletronicamente em um sistema de computador. É geralmente controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? O Postgres a gente vai instalar ele e junto é instalado o que? Um gerenciador, que é para nós podermos gerenciar e trabalhar com esse banco de dados. O Apache Tomcat, tá? Que é um servidor de aplicação, ou no caso um servlet ou web container, né? O Apache é um servlet ou web container, tá? Ou então você também pode usar um servidor de aplicação, mas aqui tanto nos meus projetos particulares, ou então nos cursos, eu sempre uso o Apache Tomcat, que ele atende tranquilamente a minha demanda. Então, tecnicamente, ele é o que? Um recipiente web ou um container web, tá? Também conhecido como servlet container. É o componente de um servidor que interage com nossos servlets ou então com nossos recursos em Java. É o responsável por rodar o nosso projeto, tá? Então, é ele que a gente coloca o nosso projeto dentro dele. Vamos imaginar aqui que o Apache Tomcat é como se fosse um carro que vai te levar a algum lugar. O que você faz? Você entra dentro desse carro e o carro te leva até certo ponto, tá? Então o Apache Tomcat seria o carro e você seria a aplicação. Então a gente colocaria a nossa aplicação dentro do Apache Tomcat para poder executar e rodar ele. E por último aqui nós temos o que? O ambiente que a gente usa para programar, tá? Que é a nossa IDE, ou NetBeans, ou IntelliJ, existem várias outras aí. Eu uso sempre o Eclipse, tá? O Eclipse é a nossa ferramenta que a gente usa, tá? Você senta em frente ao computador, a primeira coisa que você faz é abrir o Eclipse para poder programar. Então é a ferramenta principal onde o programador cria o projeto, escreve o código, debuga, corrige erros, onde a gente faz tudo. É ele que a gente passa 100% aberto no computador, mexendo, programando, desenvolvendo a aplicação. Além de possuir todas as ferramentas necessárias para o programador. Então a gente tem plugin, tem a ferramenta, tem toda a produtividade. Então é como se fosse o Eclipse, é o que? É a nossa ferramenta principal. E o Eclipse, ele se liga o quê? O Eclipse ele é configurado junto com o Tomcat para a gente criar a nossa aplicação em Java que conecta no banco. Então, essas 4 ferramentas estão sempre interligadas, elas têm que trabalhar em conjunto, serem configuradas bem certinho, para você poder ter um ambiente aí de desenvolvimento bem correto para você programar e aprender Java, tá? Configurou o ambiente, é bem facinho configurar o ambiente, aí você já pode cair direto estudando o Java. Então, espero que tenha entendido. Essas daqui são as 4 ferramentas que a gente precisa. O nosso próximo passo é o quê? Entendido essa parte que a gente precisa disso, é disso que você precisa. O kit de desenvolvimento, um banco de dados, um servidor, um web container para poder rodar nossos projetos web e a nossa ferramenta, que é a IDE, para a gente poder programar. A partir disso, entender o que cada um vai fazer. A gente só precisa aprender agora, eu vou te ensinar passo a passo, pegar na tua mãozinha, vou te ensinar como baixar cada uma delas, tá? Cada um está em um site específico. Alguns são bem complexos, alguns endereços mudam, então eu vou ensinar vocês a baixar cada um corretamente para a máquina de vocês, tá? E daí instalar e configurar até a gente ter o ambiente correto no seu computador para você poder começar a aprender o Java.